Então, gente, falando sobre constelação familiar, eu vou abrir o telefone para ouvir uma dúvida e a gente poder falar a respeito. Então, vamos lá. Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi, meu nome é Cibele, eu sou de Sorocaba. Eu gosto muito do seu programa. Obrigada, Cibele. Eu tenho muita gratidão a Sorocaba, porque a minha família, quando imigrou da Itália, foi morar aí, em Sorocaba. É? Que legal. Eu tenho muitos amigos aí. Todos os dias o seu programa enquanto eu estou cozinhando. E hoje, estou indo para São Paulo, liguei a rádio que estava falando justamente sobre alimentação, né? Aham. E daí você falou que podia fazer uma pergunta, né? Isso. Eu tenho intolerância à caseína, não é nem à lactose. Uhum. E ao trigo, a proteína do trigo, não é como fala, não é celíaco, entendeu? Uhum. Então é caseína, o trigo e, por exemplo, clara de ovo. Uhum. E daí, e eu insisto em comer o que não deve. E daí incha, faz mal, e eu sei que daí eu não estou tratando o meu corpo como tem que ser tratado. Lógico. Mas parece que é como se fosse mais forte do que eu. E a minha tia materna, minha mãe, ela tem um problema de intestino que ninguém encontra, assim, ela ficou acho que uns 10 anos tendo problemas de intestino solto e ainda tá. E parece que, não sei se é uma coisa que vem da família, eu já fiz constelação, eu já fiz de 8, mas nesse assunto eu não fui. Aqui em Sorocaba, não sei até se você conhece a Edneia. Não conheço. Então eu fiz com ela várias. Só que a parte da alimentação eu nunca tinha parado para pensar que tivesse a ver, entendeu? Pois é, tem sim. E agora que você falou, deu um clique, porque assim, eu já fui nutrólogo, eu já tenho a dieta, mas é como se fosse mais forte do que eu não ter essa determinação para seguir o que eu sei que vai fazer bem para mim. Interessantíssimo esse seu assunto. Ok, eu vou falar então um pouco aqui sobre isso, tá bom? Tá. Um grande beijo para você, muito obrigada. Tchau. Tchau. Tem um filme que vale muito a pena vocês assistirem, aliás, que fala sobre bulimia, sobre anorexia, que se chama Vivendo com o Mínimo. Eu acho que é esse o nome. Depois eu posso até olhar aqui direito. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou procurando aqui. Esse filme, gente, é um filme que dá um pouquinho a entender, né, de como a gente olha para a alimentação por causa de traumas que nós vivenciamos, né? Chama O Mínimo para Viver. Tem no Netflix esse filme, O Mínimo para Viver, tem na Netflix. Se alguém não conseguir, depois entre no meu site, porque perdeu o nome, não tem como anotar, me escreva, né, um e-mail através do meu site simonearrude.com.br e eu falo para vocês esse filme. E é bem interessante o que esse filme diz. Porque a forma como nós nos sentimos nutridos pela nossa mãe reflete muito como a gente vai escolher um alimento para entrar no nosso corpo, né? Esse alimento que eu estou escolhendo é um alimento que me mata ou é um alimento que me dá muita saúde, que me dá muita vitalidade, que me dá muita consciência. Eu vou falar de uma coisa que eu vivenciei, né? Então, teve uma época que eu estava com alergia a tudo, tudo que vocês... Glúten, leite... Bom, eu não gosto de leite, mas gostava muito de queijo, ainda gosto. Mas eu participei de um retiro com uma pessoa que vem de um conhecimento já dos essênios e de tudo que pode ser o mais natural possível, que chamam de raw food, né? Que é a comida crua. E quando você fala comida crua, as pessoas falam, Deus me livre, que eu vou passar vivendo comida crua, eu morro, né? Não é bem assim, porque a comida ela é cozida de uma outra forma. Ela é cozida com a energia das mãos, ela é cozida numa panela de barro que vai até 40 graus, ela é cozida com limão, ela é cozida com sal, né, e com a fricção dos alimentos. E assim, essa comida, ela pode ser quentinha, ela não precisa ser morta, né? Então, quando eu participei desse retiro de expansão de consciência, tinha alimentação assim. E eu falei, gente, eu vou levar uma sacolinha para eu me alimentar, porque eu vou comer comida crua, vou morrer de fome. Então, era suco verde pela manhã, leite de amêndoa, né? Nenhum leite de animal, nada animal, tudo com brotos, né? Então, a gente deixa as coisas germinarem. Então, fazer um hummus
de grão de bico germinado e não cozido. Então, fica igual, aliás, fica mais gostoso ainda. Então, lasanha de abobrinha, com queijo feito e fermentado das sementes. Enfim, uma alimentação extremamente natural. Gente, eu mudei tanto a minha forma de enxergar, a minha consciência, a minha memória, tudo mudou em mim de uma forma tão ampla que hoje eu não tenho naturalmente vontade de comer. E quando eu tenho, né? Mas naturalmente eu não tenho vontade de comer a comida normal. Então você pode comer 20% de coisas cozidas, então arroz e feijão pode continuar, mas as outras coisas, por isso eu falo da minha marmita aqui, elas são verdes. Então o suco verde, ele nutre tanto o nosso corpo que a gente não sente fome, porque nós estamos nutridos. A comida que a gente come hoje, ela é vazia. Assim, se a relação com a nossa mãe foi uma relação conflituosa da amamentação, quantas pessoas foram amamentadas pela mãe, o que aconteceu nesse período de amamentação, o bebê quis deixar, né, de se amamentar do peito da mãe mais cedo, né, o que estava acontecendo com a mãe nessa época, na época da gravidez. Então, tudo isso, gente, ficou e deixou marcas na nossa vida. E se alimentar significa dizer, eu quero viver, mas eu não quero viver mais aquele conflito. Então, quando eu ainda estou num conflito, eu fico num conflito alimentar o tempo inteiro. Então, se alimentar de coisas de verduras, legumes orgânicos e se alimentar de brotos, você deixa brotando, você tem um monte de vídeo no YouTube, né? Eu posso indicar a vocês. Tem o livro Lugar de Médico é na Cozinha, do Dr. Alberto Peribanês, tem a Conceição Trucon, minha grande amiga, aliás, um grande beijo para ela, faz um trabalho lindíssimo através do site docelimão, né, .com.br, ela dá vários cursos no YouTube de como fazer comida viva, porque significa ficar vivo de consciência, significa ficar vivo para os outros, né, nas relações, ficar vivo de forma mais amorosa, porque os animais, eles são tão complexos emocionalmente, espiritualmente, quanto nós. Óbvio que nós somos mais, mas quando a gente come um ovo que veio de um estresse, de uma galinha que ficou confinada, de um animal que ficou confinado, sabe? Uma coisa que a gente faz com a natureza de muita agressão, né? Então, quando a gente consegue cada vez mais fazer a nossa parte, mas eu vivo em grandes cidades, mais isso, mais aquilo, não tem mais quando você experimenta, né? Então, gente, olhar para as nossas relações, principalmente para a relação com a nossa mãe, né, o como nós fomos recebidos pelos nossos pais, o que aconteceu na nossa família. Às vezes, como eu fiz a constelação de um menino que saiu que ele não aceitava o próprio corpo. Os pais, né, ele estava com uma dificuldade de um amor platônico por uma moça, os pais são de raças diferentes, ocidentais e orientais. O avô dele não aceitou o casamento da mãe, a mãe demorou um tempo para apresentar essa criança para o avô, para o pai dela. Então, todo esse ambiente que a gente vê que era regido por moral, né? Então, a filha engravidava, moralmente não é bonito, então é bonito pôr a filha para fora de casa. A filha é mãe solteira, não é bonito, então põe a filha para fora de casa, né? Os pais competem entre feminino e masculino, entre quem tem mais poder. Então, acaba o amor. O porquê as pessoas se casam, como elas olham para o outro, né? E a vida é um eterno servir. Quando a pessoa se coloca numa vontade de servir a algo, né? Então, a vida tem prosperidade. Então, como é que a gente pode só sugar da natureza sem servir a natureza? Então, o servir da natureza é ter gratidão por tudo que ela nos traz,
né, indo em feiras orgânicas, incentivando agricultores a não morrerem, porque morre um monte de gente na agricultura por causa dos agrotóxicos. O Brasil é o top de agrotóxicos, né? Um país que tem uma terra maravilhosa. Então você pode ter num canteiro na sua casa, num vaso, encher a sua casa de plantas. Eu pelo menos tento encher cada vez mais a minha de plantas, de ter a sua horta e de cada vez mais olhar para a natureza e fazer a sua parte. Ah, mas é tão pouco. Não importa, é o mínimo, né? Então a dica que eu te dou é você olhar para sua mãe, né, para essa primeira nutrição que você teve da sua mãe e agradecer, né, com tudo que ela pôde dar, da forma como ela pôde fazer as coisas, da forma como naquele momento cultural era o momento que pedia, né, que às vezes a mulher queria sair para trabalhar, mas não podia, ou a mulher não queria ir trabalhar, mas precisou, porque o homem não trabalhava ou ficou desempregado um tempo. Então, todas essas crises que faz com que a gente só olhe para o dinheiro depois de um trauma financeiro, faz com que a gente perca o contato com a vida, com o propósito real, com a natureza, e a gente vire um ser totalmente insensível, né? Insensível a tudo. A gente quer se conectar com imagens de desgraça, com tristeza, com novelas que só mostram coisas fúteis, enfim. Tá na hora da gente se conectar com coisas que vão engrandecer a nossa alma. Hoje tem o YouTube, gente, que tem de tudo, né? Então tem programas maravilhosos onde as pessoas podem se nutrir de informação, se nutrir fisicamente das coisas mais naturais que tem, então ir mais às feiras orgânicas, menos aos supermercados, né? Que a gente possa pôr energia naquele alimento que a gente faz, que a gente possa colaborar, né, com a natureza da nossa família, porque quando a gente consegue voltar a amar os nossos pais, sem o nhenhenhê do nosso ego, ai, minha mãe isso, meu pai aquilo, não. Quando a gente está lúcido, a nossa alma, ela não tem nhenhenhê. A nossa alma simplesmente ama a todos. E assim nós nos conectamos naturalmente e a gente perde os medos que são irreais, como a morte. Tem gente que fala, eu morro de medo de morrer, porque está totalmente desconectado de tudo, de toda a função que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Né? Então eu espero que esse programa tenha colaborado em muitos níveis com vocês. Geralmente eu não toco nesses assuntos, mas espero que tenha colaborado em vários níveis e que quem tiver alguma dúvida ou quiser que eu repita algumas dicas, me mande um e-mail no meu site simonearrojo.com.br.